Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê. Bem, não temos perguntas, então vamos direto ao nosso texto, né? Do Anamalai, né? Quem está seguindo pelo livrinho, página 167, ali, o segundo parágrafo, tá? Página 167, é isso? Não, 161, perdão. 161. É que está dobrado bem em cima aqui. Bem em cima do número. Aí ele começa, né? Ele estava contando a história dele, do, de como ele foi com o aprendizado dele lá com o Bhagavan, né? Que é o Ramana Maharishi, e vamos dar sequência agora nessa fala dele, né? Aí ele continua: tudo é o seu próprio ser real. Essa forma é diferente, aquela forma é diferente. Esta é a mais poderosa, essa é inferior. Tudo isso é julgamentos que você faz quando vê objetos separados, ao invés de ter a verdadeira visão de que tudo é uma unidade não diferenciada. Pode existir variedades diferentes de lâmpadas elétricas, mas a corrente que ativa e sustenta é a mesma para todas as lâmpadas, né? Você deve aprender a se tornar um com essa corrente ativadora e ser, né? Essa corrente ativadora, o ser com letra maiúscula, né? O ser imanifesto e não se prender aos nomes e formas que aparecem nela, né? Aprender a ver tudo como Brahman, como grande espírito. Aqui há um outro verso de um dos Siddhas, né? Siddhas são os santos, né? Indianos, né? Por causa de seu ego, você vai até a floresta procurar luz espiritual. Você está procurando esse darshan de luz em Badrinath e em outros lugares de peregrinação no Himalaia. Essas coisas são a ilusão da mente. Elas dependem do estado da mente e do funcionamento da mente. Aquilo que você está buscando está dentro de você, né? A gente nunca esquecer isso, né? Brahman, grande espírito, Deus, está sempre brilhando dentro de nós, né? É o que nos mantém vivo, é onde nós existimos. Bhagavan escreveu no Uladu Narpadu, verso 11: conhecer todas as coisas sem conhecer a si mesmo, o conhecedor dos objetos conhecidos, não é nada além de ignorância. Como pode isso ser conhecimento, né? Olha que interessante. Conhecer todas as coisas sem conhecer a si mesmo, o conhecedor dos objetos conhecidos, né? Ou seja, aquele que conhece os objetos, aquele que está buscando o conhecimento, né? O próprio eu sou, né? Não é nada além de ignorância. Como isso pode ser conhecimento, né? Isso é importante, né? Não adianta ficar. Não é que não adianta, né? Se você está buscando, você estudar, buscar, ver, entender, tudo isso tem importância. Mas se você não presta atenção nesse eu que está buscando, nesse eu que está fazendo as coisas, né? E quem é esse eu que está existindo, que está buscando, que está fazendo e que está empenhado na busca, né? Para que serve tudo isso, né? Toda informação que a mente acumula e todas as experiências que coleta são ignorância, conhecimento falso. O conhecimento verdadeiro não pode ser encontrado na mente ou em qualquer localização externa. A mente vê através de lentes coloridas e o que ela vê é tingido por aquela cor. Se sua mente estiver numa condição deteriorada e perturbada, o mundo inteiro parecerá estar numa condição deteriorada e perturbada. Se sua mente for clara como um cristal, tudo aparecerá para você como sendo claro e específico. E pacífico, né?
importante essa parte aqui, porque isso aqui acho que todo mundo já percebeu isso, né? Se, é, tem pessoas que têm mau humor matinal, ou o mau humor durante o dia, então tudo para a pessoa tá ruim, né? Tudo. Você fala bom dia por quê? O que que está acontecendo? Nada tá bom, né? Mas por quê? É o óculos dela que tá ruim, né? É o que ele está falando aqui. Internamente a pessoa não está bem, então tudo externo está ruim, né? E é diferente quando, né, a pessoa que está pacificada, que interiormente está tranquila, está em paz, né? Tudo em volta dela está em paz, né? As coisas estão em movimento, é óbvio, né? A vida não deixa de. A vida é movimento, né? Então tudo está em movimento, mas as coisas estão acontecendo ao redor, ao seu redor, né? Mas isso não te tira a paz, né? Essa é a diferença, né? Então, esse, é, esse é o grande valor, né? De você tá fazendo as práticas sadanas para estar concentrando a mente, de estar buscando aquilo que é transcendental. É isso, é ter paz, né? Isso é ouro, né? Isso é ouro, porque você vai existir, a vida vai continuar, as coisas acontecendo de várias e várias maneiras, né? Tudo, né? As pessoas continuam morrendo, né? Isso é óbvio, faz parte dos ciclos aqui, as pessoas continuam tendo dificuldades ao redor, ao nosso redor, né? E as coisas acontecendo isso, ou algumas coisas a gente considera boa, outras não boas, mas são tudo acontecimentos, né? Se o seu estado interno é pacífico, tudo em volta tá bem, né? Seu objetivo mais importante deve ser realizar o ser. Se não fizer isso, você passará sua vida na ignorância e na ilusão. Você, sua mente, esse mundo, tudo isso é maia. Não se torne um escravo dessa maia. Em vez disso, realize o ser e faça de Maia sua escrava, né? Maia é essa força que sobrepõe, né? Que faz com que a gente veja o mundo e não veja Brahman, né? Até que você adquira compreensão e conhecimento, né? Maia também tem dois poderes de Maia, né? A gente já falou, mas é sempre bom relembrar, né? Maia tem dois poderes, e é isso que cria o mundo, é isso que mantém o mundo, né? O poder dela é o velamento, né? Ela vela, a hora que o Atman, né, a tua essência divina, se manifesta ao velamento e você esquece que é divino, né? E aí se identifica com todas as coisas aqui e entra na roda de samsara. O outro poder dela, né, que é gigante e fantástico, é sobrepor o mundo sobre a Brahman, ou o grande espírito, né? E a gente olha o mundo e não percebe que, né, é que o substrato do mundo é Deus, é Brahman, é grande espírito. Então, essas são as duas forças dela. Então, nesse sentido que fala que Maya é ilusão, mas Maya é o próprio poder divino de manifestação, né? Pode esquecer disso também. Acabo de lembrar outro verso do Siddhas. Anamalai continua, né? Muitas pessoas têm feito um grande esforço por anos para realizar o ser maiúsculo, né? Milhões e milhões de pessoas têm se empenhado procurando pela luz fora delas mesmas. Se essas milhões de pessoas morreram sem reconhecer o ser que está dentro delas, é porque elas não compreenderam o caminho verdadeiro, né? Acho que merece até uma releitura esse verso aqui, ó. Muitas pessoas têm feito um grande esforço por anos para realizar o ser. Milhões e milhões de pessoas têm se empenhado, procurado pela luz fora delas mesmas. Se essas milhões de pessoas morreram sem reconhecer o ser que está dentro dela, é porque elas não compreenderam o caminho verdadeiro. É aquilo que eu estava falando agora há pouquinho aqui, né? Essa luz está dentro de cada um de nós, né? Sempre teve, sempre estará. Não tá nem fora, nem dentro. Ela é o que é. Nós existimos, né? Nós existimos dentro desse ser, é, que alguns chamam de Deus, outros chamam de Brahmana, a gente chama de grande espírito.
estamos existindo dentro dele, e ele está dentro de cada um de nós, né? Sempre esteve, essa que é a, que é a coisa, né? Que isso que é o paradoxo, sempre esteve, né? Esse eu sou, quando se liberta de todas essa eu sou isso, esse eu sou, quando se liberta de tudo isso, é consciência, né? Cada um de nós é consciência, né? Mas para isso tem que se libertar de tudo isso. De tudo isso, eu sou isso, eu tenho isso. E aí se percebe como sendo, né, esse ser. Sempre foi, né? E nunca deixou de ser. E nunca deixaremos de ser, né? Cada um de nós. Você deve encontrar alguém que seguiu o caminho correto, alguém que descobriu essa verdade interior por si mesmo e que se estabilizou lá. Essa pessoa lhe dará bons conselhos. Ela não lhe mandará sair para aventuras improdutivas ao mundo exterior. Seguiram o conselho de alguém que não alcançou esse estado é como um cego guiando outro cego. Nenhum deles conhece o caminho certo e, no fim, ambos caem num grande buraco. Isso é antigo, né? Você encontra um fruto que é muito amargo e decide melhorar seu sabor. Você pode levá-lo a todos os rios sagrados do país e levá-lo em cada um deles, mas quando chegar em casa, o fruto não estará menos amargo do que estava no dia que você começou a lavá-lo. Você pode carregar sua mente para todos os cantos desse país ou desse planeta, né? Visitar todos os lugares de peregrinação famosos que existe pelo caminho, banhar-se em todos os rios sagrados, fazer as pujas em todos os santuários. Mas quando retornar, sua mente estará no mesmo estado que estava no dia em que você começou. A mente não é melhorada por longas viagens a lugares distantes. Ao invés disso, faça uma peregrinação interior. Leve a mente de volta à sua fonte e a mergulhe dentro das águas pacíficas do eu real. Se você fizer essa peregrinação uma única vez, nunca mais precisará procurar pela felicidade ou pela paz em qualquer outro lugar. Bonito, hein? Bonito, hein? Dá até vontade de continuar na busca, né? É não desistir. O segredo da busca é não desistir. E agora, o Namalai lembrou aqui de um verso e eu me lembrei de outra coisa, que é uma coisa antiga também, que é falado pelos gurus, pelos santos lá, né? É em relação a esse eu divino que existe em nós, que somos nós, né? Aquela historinha da mulher que estava procurando colar, procurava o colar para tudo quanto é lugar, ela tinha um colar de pé, ela procurava, revirou a casa inteira, e o solto, o porão, blá, 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 e a amiga dela falou, mas o colar não está no seu pescoço? Ela não tinha perdido o colar, né? Ela só esqueceu onde estava o colar, né? E o eu divino dentro de nós é a mesma coisa, nós esquecemos que está dentro de nós, né? E a gente fica procurando em tudo quanto é canto, tudo quanto é buraco. A busca é para dentro, para fora, né? A gente faz os movimentos que é necessários para aprender. Óbvio, o conhecimento é importante, né? Das coisas daqueles que deixaram escritos, das falas dos gurus, dos seres que já foram iluminados, isso é extremamente importante, né? Porque isso é que nos mostra que tem, né, que existe essa realidade transcendente, existe essa verdade que nós não somos o corpo, né? Estamos no corpo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta e ou comentário? Pai, pode falar um pouquinho mais sobre Maia? É, é, o senhor falou agora uma coisa que eu achei bem importante, né? Que Maia é o próprio poder da manifestação, né? Então, Maia é o poder de manifestação de Brahma Saguna. É isso? Podia falar um pouquinho mais, porque a gente, às vezes, a maioria de nós, né? A gente fala, ilusão, ilusão, como se fosse uma coisa que não fosse boa, né? Mas se ele é um poder da manifestação, da própria manifestação. Maia e Shakti está tudo junto, né? Não tem como o universo se manifestar sem Maia, né? É o próprio poder, né?
É o próprio poder. Hum. É a energia que movimenta esse universo, né? É a ilusão do ponto de vista. A gente já falou isso várias vezes, né? A ilusão do ponto de vista de absoluto, porque é transitório. Mas o próprio universo, ele não existe fora de Brahman, né? Usando o termo Brahman como o absoluto, né? Dentro dessa filosofia que nós estamos estudando nesse momento, usando esse termo, né? Tudo existe dentro de Brahman, né? Então, o universo manifestado também é Brahman, né? Também é real porque ele está dentro da realidade. Ele não é real a partir de um ponto de vista que ele é fenomênico e está sempre em transformação e mutação. Então, desse olhar, né, ele não é real. Então, esse entendimento é que é importante dentro do Vedanta, né? E às vezes muita gente se confunde. E isso também os gurus, né, indianos, e eles usam uma tática, mas isso não é errado, né? Então, quando o discípulo chega, ele fala: o mundo é ilusão. Para quê? Para que ele se volte totalmente para dentro. Aí, quando esse discípulo já atingiu um grau de conhecimento e de potencialidade, ele entende que o mundo também é Brahman, entendeu? Mas no início, se você não faz isso, né, então eu vou continuar aqui mesmo. Vou continuar. Mas a técnica é isso é falado, o próprio Ramana fala isso, né? É para você sair totalmente do exterior e voltar com toda a tua força para o interior. Então, tudo isso é ilusão, eu volto para o meu interior. E é ilusão no sentido que não é a realidade última, né? Ou única, né? Também é, mas não é porque é fenomênica, né? É um mundo de fenômenos. Aqui imagine o oceano é o absoluto, as ondas é tudo isso aqui. Então a onda está sempre ali existindo, né? Mas sem o oceano, não tem onda. Não sei se vocês conseguem entender a metáfora. Eu acho boa essa metáfora. As ondas estão ali. Então tudo que está acontecendo no universo todo são ondas dentro desse oceano cósmico, né, que é a fonte única, que é Brahman, né? Brahman, Brahman Saguna, que é o Brahman manifestado como universo, né? Próprio universo. O Isvara, que é o Deus criador de cada parte, né? Cada Pai, parte do universo tem um Isvara, né? ô pai, então assim, né, a Maia, nossa ilusão, que é criada assim na nossa mente, mas os outros planos também, né, não é só aqui no planeta Terra, né, os outros Então, planos também, desencarna, aí, por exemplo, cada espírito vai de acordo com a sua energia, né, seu grau de evolução, e aí chega lá também tem esse processo, nessa essa fase de se ilusão, que você é não quando iluminou, você está do mesmo jeito, entendeu? Se você não compreendeu, você tá... É por isso que eu tomo cuidado na minha fala. Eu falo universo, eu não falo mundo, né? Universo é todas as galáxias, é todas as estrelas, é tudo que existe, é a manifestação divina, né? É o corpo de Deus, vamos falar assim. Você pode falar isso, é o corpo dele manifestado. Você tem um corpo físico, o universo todo, tudo que existe, é o corpo dele. E o mundo é a mente dele, né? É essa mente projetada aqui que nós estamos dentro dela também. Porque a gente fala mundo, a gente se limita ao planetinha que nós estamos, né? Com todo respeito à Mãe Terra, né? Mas é um planeta pequeno em relação ao infinito, é um grão de areia, né? Então a gente fala mundo, a gente olha o nosso mundo aqui ao redor, a pista onde eu estou. Mas o mundo é o universo todo, né? E todos os graus, né? Por exemplo, plano astral, plano mental, dentro da terceira dimensão ainda, né? Você vê como é limitado, né? Como nós, dentro de um corpo físico, estamos numa faixa estreitíssima demais, né? Plano astral nada mais é do que uma faixa, um plano mais sutil do que o nosso plano, o plano físico biológico, aqui onde nós estamos, né? E o plano mental um pouquinho, mas tudo dentro de uma faixa ainda da terceira dimensão ainda. Aí depois tem outras dimensões, tem isso, mas tudo continua sendo o mesmo universo, né? Não muda.
E do ponto de vista, você pode estar onde for, você pode estar no mundo, né, no Brahmaloka, né? Brahmaloka que chama, né? Loka, isso deve ser isso. Que é o mundo de Brahman, né? Onde Brahman existe. Mas lá também é a mesma coisa. Continua sendo um universo manifestado. Maia também está lá, aquilo só existe porque tem Maia. Óbvio que as consciências que estão nesse nível sabem de tudo. A diferença é essa, é você saber, né? Não intelectualmente, saber por conhecimento direto, né? Você olha e percebe. Não é que você olha e vê Brahman e Deus em tudo. Você olha para uma árvore, você continua vendo a árvore, mas você sabe, né? Você sabe que ali é uma manifestação, aquilo está existindo, né? Não é que você precisa ficar raciocinando, né? Você simplesmente sabe. É difícil de, às vezes, de entender assim só falando, mas é, é importante saber primeiro para depois você em algum determinado momento você tem insight, você tem vislumbre, ou através da medicina, ou através de meditação, ou durante sonhos, em algum momento, as coisas vão vindo, né? E o conhecimento facilita você saber, né? Você perceber, né? E aí você, a hora que você tem o conhecimento direto, aí você sabe, né? É que nem aquela coisa do eterno aqui e agora. Enquanto você não tem conhecimento direto disso, é teórico, né? Eu posso falar assim, né? O aqui e agora é o que é tudo que está existindo exatamente nesse, né? E aqui não tem nem como explicar, porque está dentro do tempo, você vai entender aí, não é o, né? Não é o espaço-tempo e o presente aqui, esse presente nesse instante, porque isso é fluido, né? Quando eu falo esse instante, já virou passado, entendeu? Até eu chegar meu dedo aqui embaixo, esse instante já virou passado. Então não é isso, isso é o presente, né? É presença, isso é importante, faz parte do treinamento de todo buscador manter a presença, né? Dentro do espaço físico. Mas aquilo que é o eterno aqui agora, é só vivenciando, né? A hora que você vivencia, você entende o que que é esse eterno aqui agora. É exatamente tudo que está no universo coexistindo ali. É que não tem como explicar, mas dentro daquilo que é. É o que é, né? É o que é. O pai, Pode perguntar, estamos aqui para isso, hein? o pai, eu não sei se o pai já comentou, se alguém comentou, se tem algum livro, mas tem algo que... Porque assim, eu tenho muitas dúvidas sobre a terceira dimensão, a primeira dimensão, a quinta dimensão, não sei. Se tem algum que possa explicar direitinho o que que é cada dimensão, porque quando fala isso, eu fico assim, terceira dimensão. Aí, se alguém me falar para mim que a Terra é a quarta dimensão, eu vou acreditar. Se alguém falar para mim que a Terra é a quinta dimensão, eu vou acreditar, porque eu não sei mesmo, não tenho essa, né? Tem essa ignorância, não tem esse conhecimento. Tem algum livro que fale sobre isso? De diferenciando as dimensões? Procura. Tem PDF de grátis isso daí. Tem chamado Hum, Glossário Esotérico do Trigueirinho, José Trigueirinho Neto. como que é o nome? Glossário Glossário. Esotérico. Tá bom. Tá, mas para Gratidão. você entender, a Terra é a Terra. A Terra é um planeta. Nós estamos na terceira dimensão, entendeu? Nós, esse aqui estamos. O nível astral onde você entra em sonho, vê os espíritos, ainda é terceira dimensão. Você só vai, para você mudar de dimensão ou acessar essas outras dimensões, aí você já precisa estar no nível de alma, né? Você já precisa ter transcendido. Pode acontecer de você ter vislumbres de quarta dimensão, de quinta dimensão, não- mas não é comum. O que normalmente as pessoas vão é para o astral, que é o mais basicão, né? E é o que está aqui do lado. E quando eu falo vai, quer dizer, todo mundo vai, de um jeito ou de outro, né? Mas memória aí também já tem questão de memória, aquela coisa toda, né? Toda vez que você entra em sono e está sonhando, grande parte do sonho é sonho do astral, do corpo astral. Você apagou a lâmpada aí? Eu não apaguei, ela apagou sozinha. É que ela tem sensor.
Conseguiu entender? Mais ou menos, né? Mas depois pega lá o glossário, que lá você vai ver quinta dimensão, terceira dimensão, astral, tá, tá, tá. É um trabalho bom que o José Trigueirinho fez. Bom não, ótimo, né? Bom não, ótimo. E acha em PDF, de grátis, viu? Sem pirataria, nada. É só você entrar naquela editora lá, Irdim. Entra no site deles, Glossário Esotérico. Se quiser fazer doação, faz. Se não quiser, você pode baixar de graça, tudo bem também. Então vamos lá. Aí uma pessoa pergunta para o Anamalai, né? Não é bom lembrar de Deus e repetir seu nome? É interessante também isso aqui, porque tem uma diferença entre mantra, tem nama mantra e tem um mantra, né? E tem um mantra propriamente dito, né? Se você só repete o nome de Deus, é chamado nama. Por exemplo, se eu posso ficar Shiva, 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 Shiva. Agora, se eu colocar alguma coisa além de Shiva, aí já vira mantra. Aí, para você utilizar mantra, segundo os ortodoxos e os clássicos da Índia, você tem que ser iniciado naquele mantra. Ou seja, você precisa ter um guru que te iniciou naquele mantra para você ficar usando ele. Mas o nome de Deus, que é chamado Nana Mantra, ou você pode falar Krishna, 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 tá tudo bem, entendeu? Ou Ogum, 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 Xangô, Xangô, tanto faz, né? É aquilo, tanto faz no sentido que é aquilo que você vai usar como a tua fé e a tua adoração, né? É importante isso também. Aí a Namalai vai responder. O Ribhu Gita nos aconselha a lembrar em todos os momentos: eu sou o ser, tudo é o ser. O universo inteiro é eu. Se você puder manter isso permanentemente em sua mente, milhões e milhões de méritos virão a você. Havia muitos livros que Bhagavan gostava, mas o Ribhu Gita era definitivamente um dos melhores. Uma vez ele nos disse que o Ribhu Gita é um livro para a última vida do indivíduo. Olha aí. Isso também vocês acham em PDF para baixar, viu? Só pesquisar. E em português também. Você deve ter lido a história de Hanuman no Ramayana, né? Ramayana. Hanuman é o deus que tinha uma forma de macaco, né? Eu chamei chamado deus com cara de macaco, cabeça de macaco. E o Ramayana é aquela história que conta a história de Rama e Sita, né? Para quem gosta, né? Para quem gosta de ler textos grandes. Então vai, né? A mente de Hanuman perdeu-se por um completo no nome de Rama, e por causa disso ele acumulou grandes poderes. Ele era capaz de saltar sobre o oceano por causa de sua devoção total e perfeita, né? Rama também é uma outra forma, né? Rama, 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 Rama. Tudo é Rama também, né? Aí depende da sua adoração, né? É nesse sentido. E eu aconselho fazer japa para o eu real, né? Ou seja, repetidamente pensar nele ou repetir afirmações como eu sou o ser. Também aqui é uma boa técnica, né? Essa afirmação é o maior de todos os mantras. Se você puder fazê-la continuamente, sem interrupção, você obterá resultados muito rapidamente. Não existe japa maior. Não existe sadhana maior do que essa, né? Olha aí que bonito, hein? Eu sou, né? Ou simplesmente eu sou, né? Lembrar disso conscientemente, constantemente, ininterruptamente, maravilha, está realizado. E se manter essa corrente, né, que também é essa corrente ininterrupta, né, também chamado eu, né? Eu é que é a luz, né? É a própria luz do Atma constantemente se mantendo, né? Então, de fundo você fica. Então, o mantra, né? O objetivo é que fique essa corrente, né? Por exemplo, se você vai rama, 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 rama,
até que uma hora a mente se introverte e no fundo da mente, né, não tenho como me explicar, mas é como se fosse, mantém-se aquilo contínuo. Rama, 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 rama. Isso pode ser feito com como qualquer um dos nomes sagrados, né, de Deus ou da divindade. Isso vai funcionar também, mas precisa ter fé e persistência, né? Fazer meia hora e falar, pô, não iluminei ainda, mano. Pô, faz meia hora que eu tô aqui. Tô aqui no Ramakrishna aqui e ainda continuo o mesmo. Não é assim que funciona, né? Se fosse assim, era gostoso. Não é gostoso, não ia ter graça, né? Meia horinha, tá iluminando, acabou. Volta. É. Aquele que está buscando é também aquele que é buscado. Portanto, o buscador e o buscado são ambos o ser, né? Se você não for capaz de encontrar o ser dentro de si mesmo ou de si mesma, não o encontrará em nenhum outro lugar. Buscar fora e visitar lugares sagrados não lhe ajudarão em nada, né? Importante isso, né? É para dentro, né? O caminho é interiorizar, trazer essa mente para dentro e deixar ela unidirecionada ou no ser ou na divindade que você tem tua fé, né? Isso é importante. Preferência no ser, né? Que o ser, quando fala o ser aqui, é, é o todo, né? É o todo, é tudo que existe. É a fonte da onde originou tudo que você imaginar, tudo que já existiu e tudo que ainda vai existir, né? Lembrar disso. Muitas pessoas estão visitando os swamis, templos e lugares sagrados. Fazer essas coisas não renderá bons frutos. Para ter resultados verdadeiros e duradouros, você deve olhar para o interior de si mesmo e descobrir o seu real aí dentro. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Então, mas você precisa saber disso, né? Às vezes a pessoa que está visitando, que está procurando, não sabe. É por isso que ela está procurando swami, está buscando os templos, né? Mas a partir do momento que você sabe disso, né? E, e, o, e a tua mente aceitou aquilo, né? Aceitou como verdade aquilo, e aquilo está introjetado dentro de você, aí fica mais fácil. Mas até que isso aconteça, não é não é tão facinho, não. Muita gente, a pessoa pergunta, né? Outra pergunta. Muita gente diz que encontrou a paz em lugares santos. Anamalai. Se você é apegado a lugares, fique aqui em Tiruvannamalai por algum tempo, que é a montanha lá, né? Que não, que é a cidade, para dizer a verdade. O melhor lugar para descobrir o ser é aqui, Arunachala. Arunachala é o nome da montanha, né? O poder para conhecer o ser está disponível aqui. Essa tem sido a experiência de muitos sábios, incluindo o Bhagavan, né? Que é o Ramana. Arunachala é o ser. Ramana é o ser. Ambos estão aqui. Ambos estão dentro de você. Também, né? Não pode esquecer disso. Você tem uma inclinação para lugares sagrados. Tente esse aqui por um tempo. E não tenha tanta pressa em correr para outros lugares. Continue com a meditação. Eu sou o ser. E entregue-se totalmente àquele, né? Para aquele ser que está dentro de você, que apareceu aqui na forma de Bhagavan, que é o Ramana, e de Arunachala, que é a montanha, né? Esqueça sobre o seu ônibus por um tempo. Devia estar pensando no ônibus. É. Bem, o texto é autoexplicativo, né? Agora, a visão, para quem está iluminado, né, ou para quem já está realizado, faz muito sentido isso de lugar que não tem necessidade de ir lá, né? Mas para quem não está, de alguma forma, tem validade, né? Tem uma validade de que a pessoa está buscando, está indo ali, está conversando com o Swami.
Não é isso que vai levar à realização, mas isso vai trazer pistas, vai trazer fortalecimento, né? Essa, pelo menos, é a minha visão. Vai manter mais constância na própria busca, vai aprendendo, né? Aí tem outra pergunta. Agora estou me perguntando se deveria cancelar essa viagem. Estou tendo forte dúvida sobre se eu devo ir, se eu ficar. A pessoa já começou a dar já questionando, né? A Namalai fala: você tem que decidir por si mesma. Eu lhe dei meu conselho. Agora decida você mesmo se vai agir com base nele. Tudo que direi é que onde você quer que você vá na vida, não esqueça de si mesma. Não importa onde. A única coisa que você não pode esquecer é de si mesmo, né? Ou de si mesma, né? De tá plenamente consciente ali, manter a atenção. Isso é treino, né? Isso leva tempo de prática, óbvio, né? Depende de quanto que você já praticou em outras vidas, né? As outras existências que você já teve até chegar aqui nesse corpo, nesse momento. Mas independente disso, o esforço tem que ser feito, né? Porque mesmo que você já tenha praticado em outras vidas, e esse dharma, né, ou esse karma positivo só vai vir quando você começa a praticar, né? Óbvio, quem já praticou bastante vai ter facilidades em algumas coisas que outros não vão ter. Mas, mas tem que continuar praticando. Enquanto você não está realizado e plenamente estabelecido no ser, né, ininterruptamente, não pode vacilar. Mesmo quem já atingiu grande parte do caminho, né? Não pode vacilar, tem que estar sempre, né, consciente, fazendo as suas práticas, seja lá se é meditação, seja lá se é exercícios diários de manter a atenção, se é uso de mantras, né? Não importa. Respiração também, né? Os pranayama. Lembrando dos pranayama, né? Os pranayama simples é prestar atenção na respiração. Esse não tem perigo e é uma técnica que tem maior eficácia que existe sem risco, né? Não precisa fazer grandes pranayamas elaborados de dois, três narina para lá, narina para cá, não, não tem, não precisa. Na minha visão também, né? Isso é importante para quem é yoga, tem um mestre yoga, porque isso daí, né, leva a desenvolver alguns poderes também, mas quem tá buscando o ser não está preocupado com poder, né? Senão não alcança o ser, né? Simplesmente prestar atenção na respiração. O ar entra, o ar sai, o ar entra, o ar sai. Só isso, né? Pode ficar de olho fechado ou olho aberto, só isso. Faça isso, faça isso pelo menos 10 minutos por dia para vocês verem o que que acontece. Todo dia, depois de um ano, para vocês verem o que que acontece. Vocês vão continuar estando respirando. Piadinha à parte, mas não, isso muda, isso transforma, né? Isso transforma. Simples, né? Um exercício simples, 10 minutos. Esquece celular, esquece YouTube, esquece a galinha que está lá fugindo, esquece o gato, esquece tudo. 10 minutinhos por dia, né? Em silêncio. Só o ar entra, o ar sai. Só prestar atenção. Não precisa forçar a respiração, não precisa fazer nada. A mente vai gritar para tudo quanto é lado. Não se preocupe, deixa ela gritar, deixa ela pular. Ela vai ficar pulando e você só vai. A única coisa que você vai fazer é prestar atenção na respiração. Só que, né, não tem negócio mais fácil que isso, né? Você respira todo dia, você não para de respirar. Você não precisa nem fazer esforço, você só vai olhar a respiração. E a mente vai estar gritando. Aí você e continua, né? E a mente vai pular. Não tenta parar a mente, não faz nada, não briga com ela. Só ali, só olha a respiração. 10 minutos, ó. Mais fácil que isso, não. E é fácil, difícil é você parar os 10 minutos, né? Eu sei como é que é essas coisas no início, mas, né, tá aí a dica, né? 10 minutinhos por dia só olhando a respiração, a mente vai gritar. Depois de uns 3 meses, a mente já vai estar gritando quase nada. Depois de uns 6 meses, a mente já nem grita tanto mais, ela já vai até. A própria mente vai falar: você não vai fazer o exercício?
chega um ponto, depois de um. Não, é sério isso. De um ponto, de um tempo que você. Se você tem regularidade diária e o mesmo horário, né? No mesmo tempo, né? E no mesmo lugar, quando possível. Tudo isso é quando possível. É o ideal, né? Tudo isso. A própria. Quando chega naquele determinado horário, internamente a mente te coloca lá, vai lá, vai lá, vai lá. E se você não vai, fica incomodando. Mas isso depois de, né? Depois de 6 meses, um ano, que as coisas começam a acontecer a seu favor, mas porque daí você já criou um hábito. A mente é condicionada, né? Lembra disso. A mente é uma máquina e você pode condicionar ela com bons hábitos. Ou com maus hábitos é mais fácil, né? Para comer açúcar é fácil. Tomar alguma coisinha é mais fácil. Mas com bons hábitos demora um pouquinho, mas ela condiciona. Tranquilo, tranquilo. Já dizia Buda, né? No início, a mente é sua maior inimiga, né? Porque ela não quer deixar, ela não quer introjetar, mas depois ela se torna sua maior amiga, né? Fica dócil, mas até ela ficar dócil é tempo, é treino e é vontade, né? Aí a pessoa pergunta: se eu for, estarei de volta em no máximo 12 dias. A Namalai responde: volte-se para a luz dentro o tempo todo. Obrigada, sua. Ela responde. Aí a Namalai rindo, né? É seu destino ir embora, é por isso que você tem que ir, mas você ainda tem algumas dúvidas sobre se isso está realmente decidido ou não. Não ceda a elas. Faça o que precisa fazer e lembre-se. E lembre-se do ser em todos os momentos, né? Isso aqui é os conselhos do Anamalai, lembrar sempre do ser, né? E esse é um conselho que é válido para nós, todos, né? Lembrar-se do ser, de Brahman, de Deus, do grande Espírito, sempre, né? Toda hora, a cada segundo, se possível, né? Para isso que tem que ter treinamento, né? Isso que tem que ter prática para quê? Até que isso comece a acontecer naturalmente, né? Então vamos lá, seguindo, página 169, né? A Namalai vai estar falando. Você tropeça na escuridão da sua mente, sem saber que tem em mãos uma lanterna interior. Essa luz é a luz do ser. Acenda-a e deixa ligada, e você nunca mais vai tropeçar. Vocês todos estão aqui porque é uma aspiração em vocês de realizar o ser. Eu concordo com ele também, viu? Vocês todos estão aqui me escutando porque vocês têm uma aspiração de realizar o ser, né? Eu sei que uns já estão querendo dormir, outros já estão querendo comer, mas, né? Aguenta aí, falta 15 minutos aí. Esse desejo não surge ao acaso, importante, ou acidentalmente em algumas pessoas e em outras não. Eles existem por causa dos méritos, né? Os punhas que vocês acumularam em nascimentos anteriores, méritos que podem ter vindo da meditação, de trabalhos de caridades e assim por diante. Esses méritos vão se manifestar como um desejo pela libertação, um desejo para fazer intensa sadhana, prática, né? Um desejo para encontrar um bom professor em cuja presença a verdade será ensinada e revelada. Se alguém estiver destinado a ser um Yanani nessa vida, isso significa que veio para esse último nascimento com o crédito de uma montanha de créditos, né? Isso é fato, né? Para se iluminar, né, nessa vida, você já tem que vir com uma montanha mesmo de crédito. Esses méritos o levarão ao guru verdadeiro, ao satsang. Satsang, né, verdadeiro, quer dizer, satsang é a palavra que significa estar junto com pessoas iluminadas, né? E nesse ambiente ele fará sadhana ele fará a prática, né, e alcançará a meta. Se o indivíduo não tiver essa montanha de méritos oriundas do passado,
Não haverá desejo pela libertação e nem o desejo de procurar um guru para libertá-la. Essa pessoa pode encontrar um guru que pode até lhe dar bons conselhos, mas a decisão de colocar esses conselhos em prática não estará lá. A determinação ardente de realizar a discriminação que permite ignorar os envolvimentos mundanos só surgirão naqueles que acumularam esses méritos. Outras pessoas podem ouvir as palavras sobre a verdade, embora as aceite como verdadeiras, a inclinação para colocá-las em prática não existirá. Acorda quem está dormindo, meu povo. Uma das coisas que também, eu sei que, né, pedir não é muito bom, né? A melhor técnica, a melhor prática é agradecer, né? Mas é um pedido que é válido, né? Na minha visão, pelo menos, né? Que é pedir para que você tenha uma aspiração ardente pela verdade, pelo grande espírito, né? Não sei se vocês estão entendendo. Para que essa aspiração, né, tenha força dentro de você, que até incomode, né? Porque daí você se mantém firme na busca mesmo, né? Senão, e a aspiração ardente é um dos pré-requisitos para realização do ser em si mesmo, né? Importante. Madeira molhada não pega fogo facilmente, mas se você secá-la ao sol por um longo tempo, ela ficará muito mais inflamável. Outros materiais, como a cânfora, o petróleo, o querosene e a pólvora, se incendeiam assim que são tocadas por uma chama. Devotos podem ser classificados do mesmo jeito, né? Lembra que eu já falei disso aqui há algum tempo atrás, né? Alguns pegam fogo logo que encontra o guru, ou escutam a verdade pela primeira vez. Outros precisam de um período de secagem até estarem prontos para pegar fogo. Isso é fato aí. Isso é fato dos fatos, né? Óbvio, né, que aquele que já está pronto é porque, né, tá todos os corpos já organizados, já vem de várias vidas, então ele escuta a verdade, né, e o intelecto entende a verdade, reconhece a verdade, todos os corpos estão em alinhamento, os sentidos estão em alinhamento, desperta. Mas tem que ter todos esses pré-requisitos, né? Senão não é assim que funciona também, não. Não tem a magia do devoto pegar fogo assim na primeira vez que ouve a verdade é essa, né? Ele já está todo pronto, né? Ele só precisava ouvir a verdade. Aqueles que estão úmidos ou molhados podem secar-se através das práticas, através de uma forte determinação de estarem conscientes do ser em todos os momentos. O ser está prontamente acessível o tempo todo, mas nós não podemos estar conscientes deles ou mesmo colocar nossa atenção no pensamento sobre ele, porque nossas vassanas, né? Vassanas são as predisposições tanto dessa vida como de outras vidas, né? Estão continuamente levando nosso interesse e atenção para outras direções, né? Ah, eu preciso ver o WhatsApp, preciso ver o Facebook, preciso ver isso, preciso ver aquilo, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, né? Aquela coisa toda. É por isso que é tão importante ter a consciência, entre aspas, aqui, né? Eu não sou a mente, eu sou o eu real. É manter isso, né? Manter isso dentro de si mesma, de si mesmo, né? Você precisa atrair impetuosamente sua atenção distraída para o eu real. Toda vez que ele for atraída e mostrar interesse devagar para outros lugares. Não fique interessada nas palavras que a mente lhe está servindo. Ela está colocando a fim de atrair você para uma corrente de pensamento que afasta você do ser. Você tem que ignorá-las e focar
na luz que está brilhando dentro de você. Simples assim, né? Toda vez que a mente se distraiu, se traz de volta. Essa é a meditação verdadeira, né? É diariamente, né? Sentar para meditar é coisa para novato, né? Para principiante, diz os gurus, né? Diz, diz o Ramana que falava isso é coisa para novato, né? Porque a meditação tem que, a prática daquilo que a gente chama meditação, né? Que é estar mantendo a mente unidirecionada em um determinado assunto, ou imagem, ou pensamento, nesse caso eu sou o ser, né? Tem que tem que estar o dia inteiro, né? Lógico, eu estou falando a prática, se vai conseguir é outra história, né? Mas a prática, né? A distrair, volta, distraiu, volta. Não, mas eu estou trabalhando, não tem problema. O trabalho continua, vai. Isso não vai atrapalhar o trabalho, né? Isso é interno, né? Até que isso vai ficando automático. Automático, quando eu falo automático, é no sentido de que isso vai acontecendo por si só. Porque cada vez que você fala eu sou o ser, se você estiver repetindo automaticamente, acaba não servindo para muita coisa também, né? A consciência tem que estar junto, né? Eu sou o ser. Tá? E sentir, né? E buscar sentir, né? Esse eu sou, né? Esse eu sou é sou, né? Cada um de nós é eu sou, sempre seremos esse eu sou, né? E manter essa atenção do eu sou. Não importa. Ah, distraiu, né? Ah, eu tinha que dar aula hoje, fiquei lá 4 horas, não lembrei. Não tem problema, retoma, entendeu? Retoma, consciência, Depois, com o tempo, acabou uma aula, você já lembra, entendeu? Ou durante a própria aula, você vai lembrar. E isso não vai atrapalhar a aula. É isso que é importante. Você pode estar dirigindo, isso não vai atrapalhar a sua direção. Você não precisa fechar o olho. Está dirigindo, eu sou o ser, fecha. Não, não é isso, né? Isso é internamente, interiormente, né? Isso vai estar acontecendo. E com sentimento, né? Com consciência, né? Não, não adianta nada, senão você fica lá, eu sou. Não vai funcionar como deveria, né? Algum valor deve ter, mas não vai funcionar como era para funcionar. Bem, por hoje basta, chega e alguém tiver alguma pergunta e ou comentário, estamos aqui para, na medida do Ô, possível. pai, esse último parágrafo que o pai estava falando de mérito, né? Estava lembrando que na ayahuasca teve um momento que eu estava lá no templo, estava extremamente feliz, né? Grata. E aí eu lembrei, aí eu estava pensando assim, nossa, que privilégio meu, como eu sou uma pessoa privilegiada, né? De poder estar aqui, de poder participar desse ritual, de poder estar com a minha família nesse lugar sagrado. Aí eu teve um momento que eu falei assim, olha, eu não sei o que que eu fiz na outra vida, mas eu sou muito grata por ter esse merecimento. Para mim estar aqui é porque algo de bom eu fiz, então eu sou muito grata. Eu estava extremamente feliz, né? Mas eu lembrei de pensar nisso, de falar assim, olha, eu não sei o que eu fiz, mas é um privilégio estar aqui. E isso é um mérito meu. Provavelmente é uma coisa que eu fiz muito boa. Eu sou muito feliz e muito grata por isso. Sim, é o que a Ana Malaya estava falando, né? Os méritos e e as buscas anteriores, né? Ninguém vai ficar ouvindo sobre esse assunto se isso já não veio de algum tempo, né? De uma outras vidas nessa busca, né? É pouco provável, né? Até pode ouvir um dia, dois, três, depois internamente não tem, aquilo não avoluma, né? O ego, as forças egóicas dominam e afasta. Mas normal também, é cada um no seu tempo, né? Cada um no seu momento. E é isso, normal. A gente não pode jamais forçar ninguém, né? Jamais. Isso não é sabedoria, isso é zero de sabedoria querer forçar alguém, colocar pela goela abaixo qualquer coisa, né? De conhecimento ou que seja de espiritualidade, né? Isso não existe, né?
As pessoas que estão minimamente preparadas vai chegando ou vai encontrando, cada um no seu caminhar, né? Vai encontrando pessoas, vai encontrando seres, vai encontrando lugares onde ela possa estar tendo um aprendizado maior ali. É assim que funciona. Funciona para mim, funciona para vocês, funciona para qualquer um. E quanto mais você quer, né? Quanto mais você deseja, acho que é o único desejo que é bom e válido é isso, né? É a realização. Mas até esse depois tem que se largar, né? É simplesmente confiar e soltar, né? Mas esse ainda é válido, tem uma certa validade, né? É você desejar ter essa realização, né? Mas depois até esse tem que se largar, ela virá por si mesma. Depois que você compreende, você sabe que ela virá por si mesma. Mas no início, esse é um desejo válido, né? E aí você, e aí você vai encontrando. Quanto mais forte esse desejo, óbvio também, né, que você vai vir nas provas, vai para lá, vai né? As purificações têm que acontecer, senão também o esforço, né? Quando eu falo esforço é tudo, né? Não é, não é esforço só de ler, não. Esforço é dentro do teu próprio ser, né? Lapidar aquilo que é possível lapidar, né? Aí as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Estão sempre acontecendo naturalmente, é só prestar atenção, né? Até as coisas que vêm para a gente ter um aprendizado maior, que a gente chama de crises, né, dentro da espiritualidade, as crises sempre vêm para a gente crescer, né? O que a gente chama de crise é aquelas coisas que a gente não gosta, né? Seja ela qual for, e que dura um tempo, né? E às vezes demora um pouquinho para resolver. Seja ela interna ou seja ela acontecimentos externos, né? Que óbvio que vai refletir internamente. Gratidão. Não, vamos ter que encerrar com o sininho, né? Até quinta que vem, para que eu vou vir quinta que vem. Então vamos lá. Fechar os olhinhos aí 30 segundos. Quem quiser, né? Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, nos ajude a ter vislumbres, nos ajude na compreensão e nos mantenha firme na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, alegria. Namastê.